Bem-vindos ao Longevidade Consciente, o seu novo podcast, agora transformado em videocast. Eh, Sejam bem-vindos a este novo formato, um formato com imagem em que passamos a dar cara às vozes e passamos a conhecer as pessoas de uma outra forma, particularmente o Gonçalo Santos, o nosso nutricionista, Miguel Soares, fisiologista do exercício, e também Eduardo André, fisiologista do exercício. Seremos os três promotores deste novo conceito, um conceito que irá abordar vários temas no âmbito da saúde, com um foco a nível das estratégias nutricionais ideais com vista à promoção de saúde e também com um foco bastante específico a nível do exercício, sempre com uma perspectiva de longevidade. E este espaço é um espaço que evoluiu de um outro conceito de saúde consciente. Portanto, entendemos que longevidade consciente acaba por simbolizar um pouco melhor aquilo que é o nosso entendimento eh, deste conceito e desta forma de viver, desta filosofia, que é uma filosofia consciente. Portanto, o termo longevidade irá ser hoje abordado por nós e estou muito curioso com este episódio e com aquilo que iremos falar. Portanto, passaria já para, para o Gonçalo. Gonçalo, se quiseres fazer também uma breve apresentação daquilo que será este novo espaço, ficas à vontade e depois também gostaria de ouvir o Miguel acerca disto, acerca deste tema. Boa, parece muito bem. Antes de mais, olá a todos. Olá Eduardo, olá Miguel. Em relação a esta reprogramação, digamos assim, do conceito, de facto, eu acho que a longevidade está nas horas do dia, ou seja, vemos muita informação sobre o que é longevidade. E acho que com o conhecimento que temos vindo a adquirir, mesmo através dos nossos workshops e mesmo autodidata, chegámos a algumas conclusões interessantes que achamos por bem partilhar e dentro do contexto da alimentação e também do exercício físico. E acho que vai ser interessante, vai ser momentos de partilha e o facto de também estarmos ao vivo e a cores sempre dá outra alma a este projeto. Portanto, estou entusiasmado. Em relação à questão da longevidade, é todo um tópico e acho que aqui vamos tentar sempre trazer informações práticas para que toda a gente consiga implementar ações no dia a dia. Boa. Miguel, e tu? O que é que tens a dizer? Então, olá a todos, boa tarde, bom dia ou boa noite. Ahm, uma das grandes diferenças agora, claramente, é o facto de estarmos aqui com um vídeo, portanto, as pessoas conseguem ver as nossas caras, conseguem ver também o que é que está a acontecer atrás de nós. E ao Ah, lado? exato. Ahm, portanto, cria outro tipo de dinâmica também. Ahm, e em relação ao nome, portanto, nós antes chamávamos este podcast de saúde consciente e agora de longevidade consciente. Um, a meu ver, desta forma conseguimos ser um pouco mais concretos, porque falando só em saúde é muito vago, é muito demasiado, vamos dizer assim, demasiado abrangente. E neste caso nós estamos mais focados na parte do que toca à longevidade. E longevidade não é só longevidade por si só. Também falámos disto recentemente. Não nos interessa apenas viver muito tempo. Nós queremos mais do que muito tempo, até é a qualidade, é os anos que vivemos ser com qualidade. É mais importante, na minha opinião, nós vivermos, mesmo que seja menos tempo, mas com boa qualidade de vida, do que termos uma vida muito longa, mas com pouca qualidade. Ou seja, chegarmos àquele ponto, por vezes as pessoas também chegam, que já só estão à espera que venha a morte e que já não têm assim grande propósito para viver, que é uma realidade. Mas portanto nós queremos aqui promover a saúde e portanto a saúde nessa longevidade
e daí também o nome de longevidade consciente, que na minha opinião poderia ser também longevidade saudável. Ou seja, tentar garantir que nos anos de vida que temos pela frente haja saúde, haja autonomia, por exemplo, nas nossas tarefas, haja acima de tudo boa qualidade de vida. E os tópicos que vamos trazer aqui são exatamente para ajudar as pessoas, os nossos ouvintes, a conseguirem alcançá-lo da melhor forma possível. Excelente, Miguel. Concordo plenamente e creio que já lançaste até aqui o mote para começarmos a desenvolver alguns temas e acho interessante também esta questão do próprio nome, que foi algo que entre nós também gerou aqui alguma discussão saudável e é verdade que o nome longevidade saudável surgiu, acho que é muito interessante, é um conceito interessante. Contudo, naquilo que é a minha perspectiva da longevidade, o termo saudável já está implícito. Portanto, referiste bem a diferença entre aquilo que é quantidade e qualidade. Portanto, quantidade de anos e qualidade dos anos. Portanto, eu diria que quando falamos de longevidade, já estamos a falar da qualidade. Não estamos propriamente só a falar de viver mais tempo, não é? Quantos anos? Acho que é uma visão um pouco redutora. Por isso, eu diria que quando falamos de longevidade consciente, temos logo um primeiro termo que é a longevidade, que já incorpora esta noção de qualidade, e o consciente, na minha visão, acho que é ali uma cor que estamos a dar à longevidade. Eu diria que é o propósito, ou seja, tudo aquilo que nós vamos falar ao longo destes episódios vai se focar numa narrativa que visa comportamentos conscientes, comportamentos em que cada um daqueles que os adota porque entende que é melhor para si. É melhor, vamos tornar isto mais prático. Para a minha saúde é preferível que eu seja mais ativo fisicamente. Então eu vou perceber o que é que eu posso fazer no meu dia a dia para ser mais ativo fisicamente. Isto é um ato consciente. O exercício faz-me bem, mas que tipo de exercício? É um treino de força? É um treino de força e cardio? É só cardio? É o quê? É este tipo de conhecimento que, quando o próprio toma contacto com ele, quando o entende e de forma consciente o adota, eu diria que isto é que é uma atitude consciente. Portanto, longevidade consciente, na minha visão, e agora sem entrar aqui em grandes detalhes teóricos, é isto. Gonçalo, queres acrescentar alguma coisa? O que é que tu achas? Antes de mais, achei muito interessante aquilo que o Miguel referiu sobre a questão da longevidade saudável. Vários investigadores que exploram a fundo este conceito também fazem essa distinção, mas também concordo contigo, Eduardo, e para mim a longevidade está logo um pouco implícito o conceito de esperança de vida saudável. E acho que nesse sentido o termo consciente vem dar aqui um valor acrescentado de também, para além de ser a nossa perspectiva, de certa forma também acrescentar outros aspectos que se calhar não são tão evidentes quando pensamos em longevidade. O Miguel disse bem que de facto estamos a viver cada vez mais anos, o que é muito bom, mas infelizmente esses anos que temos vindo a viver mais, infelizmente são vividos com saúde precária, ou seja, falta de independência física, muita fragilidade e acho que essa questão de o que é importante para nós, o que é que nós queremos efetivamente, é que vai de certa forma ajudar a trazer alguma intencionalidade às nossas ações do dia a dia. Por isso eu diria mesmo que essa é a primeira questão, que é o que é que eu quero, ou melhor, neste contexto, como é que eu quero envelhecer? Acho que sem ter essa questão em mente, acho que não fica mais difícil, pelo menos, perceber o que é que nós queremos no nosso dia a dia. Muito interessante essa reflexão, Gonçalo. E realmente essa questão também é uma questão existencial, mas é muito poderosa. Como é que queremos envelhecer?
E é assim, nós somos mais jovens, tu e o Miguel bem mais jovens que eu. Portanto, vocês vão ter umas respostas, eu hei de ter outras. Certamente as minhas são diferentes já por causa das dores que eu sinto. Vocês ainda não sentem bem estas dores, mas enfim, uh, diria que é uma questão que deve ser colocada ao longo da nossa vida e creio que nós estamos aqui a ajudar as pessoas a colocar também essa questão, cada um a colocar a questão que certamente já se deparou com ela, alguns na vida, e se calhar até hoje pensam nela, mas é importante que ela apareça para que se tomem decisões conscientes, não é? Como é que quero envelhecer, como é que queremos envelhecer. Eu avançaria, e se calhar não estou errado ao fazê-lo, avançaria que a maior parte das pessoas querem envelhecer a sentir-se tão bem quanto se sente hoje, não é? Se for esse o caso já, terem independência funcional, terem independência cognitiva, uh, conseguirem fazer a maior parte das coisas que lhes dá prazer no dia a dia, seja aquelas atividades mais básicas do dia a dia, como ir às compras, como ter independência para subir, descer escadas, conseguir pensar de uma forma livre, ou seja, reconhecendo-se nesse pensamento. E isto realmente são questões muito profundas e que partem dessa que tu colocaste, como é que queremos envelhecer e que se calhar migra o que é que podemos fazer para que esse cenário seja real. Uh, Concordas com esta visão, Miguel, Gonçalo? O que é que vocês têm a dizer acerca disto? Sim, eu concordo plenamente. Acaba por ser cada decisão que nós tomamos no nosso dia a dia, seja neste caso do ponto de vista de exercício ou comportamento mais sedentário, ou nível de nutrição, ou mesmo do descanso, qualquer decisão que nós tomemos devem ser decisões conscientes, ou seja, com base naquilo que irá promover. Eu estando consciente daquilo que estou a fazer, e para isso também é preciso ter conhecimento para tal. É preciso ter conhecimento e é preciso depois ter a disciplina para aplicar realmente esse conhecimento na prática, para promover o nosso bem-estar. E portanto, longevidade consciente é, está em pequenas coisas no nosso dia a dia. Está em pequenas coisas como, por exemplo, não saltar aquele dia de treino que eu tinha programado cumprir. Ou, por exemplo, em não saltar agora uma refeição saudável que eu tinha planeado, só porque, entretanto, recebi um convite de uns amigos, por exemplo. Claro que há exceções, mas há que ter regras, há que ter disciplina, algum rigor para cumprirmos com aquilo que estipulamos para nós, com aquilo que definimos para nós, que seria algo de saudável, algo que fique alinhado, que esteja alinhado com aquilo que queremos para nós, para a nossa saúde, para a nossa versão daqui a 10 anos, por exemplo, 20 anos, quando formos mais velhos. E passa, portanto, muito por focarmos na prevenção, porque é muito fácil cair no erro, digamos assim, de neste momento as coisas estão bem, então não temos tanta tendência, se calhar, em pensar mais à frente, mas nós temos que começar já a pensar mais à frente. Não é quando as coisas estão mal que temos que agir, nós temos que agir antes das coisas começarem a piorar, neste caso a nossa saúde, neste caso mais em particular. E isso é algo que nós devíamos promover mais, não só, mas também na nossa sociedade. E quanto mais cedo, melhor. Um exemplo disso é também as pessoas, neste caso mais jovens, geralmente, que quando começam a treinar, quando lhes dá na cabeça para se inscreverem no ginásio, por exemplo, geralmente a razão principal acaba por ser sempre a estética e não tanto a parte da saúde. Eu muitas vezes questiono as pessoas mais jovens porque é que decidiram começar a treinar, na esperança também de ouvir uma resposta mais direcionada neste sentido. Mas a verdade é que
pelo que eu noto, é claramente a parte estética. E a saúde é, já agora também, se É o der, bónus. pode ser também, exatamente. Em Mas, vez de eu, ser mais ao eu- contrário. mas olha que eu acho que a Exatamente. maior parte das pessoas até diz, refere a questão da saúde, até por cortesia, porque Pronto. acho que a grande motivação nos mais jovens, mas é engraçado, porque acontece o inversamente oposto nas idades mais avançadas. Exatamente, Quem exatamente. nos procura mais tarde é exatamente o oposto, portanto, até se calhar isto serve para reflexão, serve para reflexão para quem nos está a ouvir, para os mais jovens, se calhar começarem já a pensar no futuro. E se calhar para aqueles que têm mais idade também perceberem que nunca é tarde demais para começar. E se têm se calhar 40, 50, é uma boa altura, não é? Eu lembro-me de uma história de um senhor que tinha 90 anos e ele dizia-me: Epá, eu já deveria ter começado mais cedo. É engraçado ele dizer isto aos 90. Portanto, começou a Exato. treinar com esta idade, ou seja, nunca é tarde. Mas sem dúvida, a questão da estética, eu diria que até de alguma forma, e agora aqui também falando assim, um pouco fora daquilo que é o conceito da longevidade consciente, eh, eu diria que a estética acaba por vezes por ocultar os verdadeiros benefícios que o exercício tem. Até acaba por tornar a atividade por vezes, eu diria, não queria ser mauzinho, mas até um pouco artificial. E se calhar essa imagem passou ao longo dos anos para muitas gerações que ainda hoje olham para o exercício como algo acessório e não numa perspectiva de prevenção. E quando falamos de prevenção, não estamos a falar só de prevenção primária. As pessoas que têm mais idade certamente já têm algum tipo de condição crónica e o exercício tem mais que evidência que pode ter benefícios a nível de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, osteoarticulares, conforme iremos abordar nos próximos episódios. E seria interessante que também houvesse esta mudança de paradigma e que a artificialidade, por vezes, que surge associada à estética, que fosse substituída. Isso até para que muitos profissionais, curiosamente, da área do exercício, começassem a valorizar o exercício de uma outra forma. Porque assim eu diria que íamos chegar às pessoas, àquelas que precisam do exercício muito além da estética, e essas pessoas iriam reconhecer o exercício realmente como um elemento não farmacológico que promove saúde. Eu acho que é este também o nosso trabalho aqui. Tens alguma coisa, ou queres acrescentar alguma coisa, Gonçalo? De facto, estou totalmente de acordo com a vossa visão. Entretanto, especialmente quando o Miguel estava a falar, houve várias coisas que me vieram à mente. Uma delas foi a questão do que o Miguel referiu da disciplina que é necessária por vezes para cumprir uma certa rotina de exercício ou de alimentação. E às vezes as pessoas também têm a ideia que isso depende muito da força de vontade, ou que se calhar não conseguem seguir tal programação porque têm falta de força de vontade, por exemplo. E eu diria que, mais do que isso, eu diria que é questão de compromisso. Primeiro, ter a liberdade de poder fazer escolhas que para nós fazem sentido. Acho que esse deve ser o primeiro passo. E depois de ter feito essas escolhas, claro que o compromisso e a força de vontade vão ajudar, mas a verdade é que nem todos os dias vamos ter motivação e acho que ter um ambiente à nossa volta também propício a tomar essas ações que são importantes para nós, acho que é o primeiro passo. Outra questão que eu também pensei, que é a questão de por vezes nós temos uma tendência, e isso tem a ver com a nossa parte humana, de olhar mais para o curto prazo. É difícil para nós pensar muito no médio e longo prazo, e quando nós pensamos em envelhecimento, de certa forma, há logo uma distância muito grande que parece tão longínquo que nem faz sentido, principalmente para as pessoas mais jovens. Mas daí o meu convite de tentar pensar mais em ações do dia a dia, ok? Do que propriamente um objetivo final ou um destino final. Tentar mais perceber o que é que neste processo de vida saudável, digamos assim, podemos fazer, já que isto é importante para nós, para ir mais de encontro com aquilo que são os nossos valores e aquilo que é também
ações que nos fazem não só sentir bem, mas também viver bem, seja o que isso signifique para cada um, como já chegamos a essa conclusão. E essa questão agora que tu falaste, Eduardo, também achei muito interessante, esse senhor que de certa forma viu-se obrigado a priorizar o exercício numa idade mais avançada. Eu acho que isso deixa uma reflexão muito interessante, que é, será que é mais importante para mim eu escolher as prioridades ou eu vir-me obrigado a priorizar porque já é tarde demais? E acho que essa mudança de paradigma, acho que é importante que surja o quanto antes, e acho que são essas histórias, esses relatos de pessoas que já passaram por esse caminho que nos podem também ensinar e fazer essa mudança na prática. Sem dúvida. Um silêncio agora para reflexão. Sem dúvida, Gonçalo. Eu diria que essa abordagem mais prática e baseada em ações também pode ajudar as pessoas. E iremos também falar sobre essas ações em concreto. Diria que sim, que também ter estes exemplos, eu acho que pode ajudar cada um de nós a tentar olhar para dentro e perceber consigo o que é que faz sentido, não é? Quando falamos de uma vida saudável, quando falamos mais além até de uma vida com propósito, de que forma é que eu vou abordar o exercício, de que forma é que eu vou abordar as minhas opções nutrialimentares, de que forma é que eu vou abordar o meu descanso, como é que eu vou abordar o padrão de sono, a gestão do stress, qual é realmente a relevância que eu dou a isto tudo e como é que isto se enquadra com aquilo que é a minha perspectiva de vida, os meus valores, a minha visão, a minha missão. E diria que até temos mesmo que partir daqui, não é? Cada um de nós. E acho que aí é um processo individual. Acho que aí não existem receitas. Contudo, já mais à frente, ou seja, depois de cada um ter claro para si o que é relevante, inequivocamente o exercício, seja através da atividade física, seja mais especificamente através de exercício estruturado, tem que estar presente. Tem que estar presente porque se queremos promover saúde, ou seja, se queremos ter uma perspectiva de longevidade e de qualidade de vida, seja qual for o nosso propósito, nem que seja deslocarmos para um outro país, vamos para a Índia e vamos meditar até ao final dos nossos dias. Se calhar queremos fazê-lo com disponibilidade física, com disponibilidade mental. O exercício ajuda nisso. E já agora fazemos, se calhar, também aqui a ponte para algo mais específico que eu acho que é muito interessante nós falarmos neste primeiro episódio. Um episódio acerca de longevidade e que é o seguinte: nós tivemos um workshop em que falámos sobre longevidade e um dos aspectos que eu diria que saltou a atenção foi o facto de, em relação ao exercício, haverem duas variáveis preditoras de longevidade. E vou já passar para quais são e depois, se calhar, colocar aqui a discussão, que é para falarmos um pouco acerca delas, particularmente a capacidade cardiorrespiratória, é um preditor de mortalidade e também de longevidade, obviamente, e uma talvez surpreendente para algumas pessoas, até mais do que o tecido muscular. O tecido muscular, sim, ele é importante, também é um preditor de longevidade, mas existe uma variável ainda mais importante a nível de longevidade, e entenda-se aqui longevidade como autonomia, como qualidade de vida ao longo dos anos. E estamos a falar da força muscular. Portanto, a força muscular acaba por ser ainda mais importante do que o tecido muscular propriamente dito. Miguel, queres ir elaborar um pouco mais acerca destes dois conceitos e se calhar até ir um pouco mais além? Não sei se agora não temos tempo para ir tão além quando fomos no workshop, mas acho que seria muito interessante passar aqui algumas ideias fundamentais a quem não pôde estar neste workshop. Sim, portanto, como nós falámos, a parte da força
e da resistência, que são as duas componentes que nós treinamos principalmente no treino, visando a saúde das pessoas. Tudo o resto que nós fazemos no treino, podemos dizer que advém dessas duas principais qualidades, digamos assim. E portanto, aquilo que nós incentivamos, aquilo que promovemos, aquilo que fazemos com as pessoas, é tentar dar sempre estes dois estímulos, porque sabemos que são importantíssimos para a saúde, para a boa qualidade de vida. E conseguimos isso através do treino de força, ou treino com resistências, ou seja, tudo aquilo que envolver levantar pesos, incluindo o peso do corpo, também podemos considerar como treino com resistências, que com este estímulo nós conseguimos gerar aumentos de massa muscular e de força propriamente dita, ou seja, mais do ponto de vista neural. Temos as duas vias, uma via mais neural e a via mais hipertrófica, que é de acordo com o desenvolvimento muscular por si só. E portanto, essa parte da força e a parte cardiovascular com treinos de resistência, treinos cardiovasculares, neste caso promovendo melhorias do VO2 máximo, que é o indicador geralmente que se usa para considerar se a pessoa tem mais resistência ou menos resistência, e que também, claro, está associado a pessoas com VO2 máximo maior, também têm mais qualidade de vida, está associado à saúde. E portanto nós queremos promover isso no treino, e é algo para fazer consistentemente, não é algo para fazer uns dias e depois ficar bastante sempre sem o fazer. Não, é levar aquilo como um hábito de vida, tal como outros hábitos que nós temos. É algo que devia fazer parte da vida de qualquer pessoa que tenha realmente preocupação em viver uma vida saudável. Acho que, não sei se queres acrescentar mais algo. Miguel, eu quero acrescentar algo de certeza. Eu peço só desculpa, isto é daquelas coisas dos diretos. Ah, ligaram-me mesmo agora. Portanto, perdemos se calhar aqui algum do teu raciocínio que estava bastante interessante. Miguel, mas eu sugeria, se calhar, só para fazeres uma síntese breve, daquilo que tu acabaste de dizer em relação a estas duas variáveis. Muito resumidamente, então, no nosso dia a dia, nossas semanas têm que incluir treino de força e treino cardiovascular, treino de resistência e treino de força. Se quisermos realmente promover a nossa saúde, nós sabemos que estes dois estímulos são essenciais para alcançarmos uma boa saúde e uma boa longevidade saudável, claro. No fundo foi isto que eu quis dizer, um bocadinho mais elaborado. Ok, ok. Miguel, sem dúvida, a capacidade cardiorrespiratória é uma variável que promove saúde, promove longevidade e as pessoas que têm maior capacidade cardiorrespiratória também se vão sentir melhor no seu dia a dia. E quando falamos de capacidade cardiorrespiratória, se calhar para as pessoas, uma vez mais fazendo esta distinção, que têm mais idade, se calhar pensam nos jovens que estão a correr e que vão fazer uma maratona. Os jovens que têm menos idade, se calhar pensam, olha, lá está aquele senhor com mais idade a fazer as suas caminhadas. Mas em boa verdade, isto tem a ver com a disponibilidade para aquilo que são as nossas tarefas do dia a dia e também para aquelas tarefas que nos realizam enquanto indivíduos. Portanto, podemos ter um indivíduo sénior que sim, gosta de fazer a sua caminhada de 4, 5 horas. Portanto, a capacidade cardiorrespiratória há de ser importante para esse desidrato. Agora, podemos também questionar qual é que é a capacidade que esta pessoa necessita para ter uma vida feliz, para ter uma vida completa. E também podemos chegar à conclusão que se calhar não é necessário uma capacidade cardiorrespiratória por aí além. E isso também é importante sensibilizar as pessoas e educá-las, porque exercício a mais não é propriamente bom. Isso também foi algo que nós vimos, ainda nesta variável da capacidade cardiorrespiratória. Estamos a falar mais especificamente e tecnicamente do VO2 máximo, a capacidade máxima para
captar, transportar e utilizar oxigênio. Isto é algo que é treinável, é importante as pessoas terem esta percepção. É treinável mesmo nas idades mais avançadas. Obviamente que a sua treinabilidade vai diminuindo ao longo dos anos. Tem também o seu pico, tem um aspecto genético, uma carga genética forte. Contudo, e isto também é relevante, começando a criar-se uma boa base desde jovem, quando chegamos a idades mais avançadas, temos uma base, temos um capital tremendo. E isto é verdade a nível da capacidade cardiorrespiratória e também é verdade a nível do tecido muscular. Portanto, passando já para a questão do treino de força, para tudo, assim, tem obviamente vários benefícios, são variados a nível metabólico, tem a nível, como já falei, a nível cardiovascular, a nível de doenças crónicas diversas. Contudo, neste particular, a nível da expressão de força, o tecido muscular é muito importante e, portanto, conseguir ao longo da vida construir uma boa base, sabendo que a partir ali de uma certa idade vai haver um declínio, é sensato. Portanto, era aquilo que o Gonçalo estava a falar há pouco. É ter esta percepção que, por vezes, não é fácil, do médio e longo prazo. Portanto, o investir num treino de força que potencie ganhos de tecido muscular é positivo para a longevidade. E, especificamente, aquilo que nós também falámos no workshop, e importa referir a quem nos está a ouvir, mais importante ainda do que o músculo, que já entendemos que é relevante, é a força neuromuscular. Agora reparem que eu citei exatamente força neuromuscular propositadamente, porque nós também vimos no workshop que existem aspectos da força que são neurais, ou seja, estão relacionados com o sistema nervoso central, e existem outros aspectos que estão relacionados com o tecido muscular. Porquê é que isto é relevante? Porquê é que é relevante nós estarmos a falar sobre isto? Porque ambos vão sofrer um declínio ao longo da idade. Contudo, os aspectos neurais são aspectos passíveis de serem mais treináveis, digamos assim. Ou seja, o tecido muscular, sim, é treinável até um determinado ponto. Contudo, os aspectos neurais que levam à expressão de força são muito mais treináveis. Estamos a falar da população sénior. Portanto, vejam a importância que isto tem. E vamos ser específicos agora. Vamos pegar, no caso, não vou dizer o nome do senhor, vou criar aqui um nome fictício, o senhor Marcelo. O senhor Marcelo, que tinha 90 anos, ele procurou-me porque tinha um fenómeno que é um fenómeno até mais avançado do que sarcopenia, que é mesmo caquexia. Já tinha perdido muito tecido muscular. Antes de chegar aqui, normalmente há um processo de declínio de tecido muscular, que é denominado por sarcopenia, que iremos falar num outro episódio. É preciso só um episódio para desconstruir isto. Mas a sarcopenia, assim, de forma muito rápida, tem a ver com a perda de proteínas musculares, a alteração na funcionalidade e expressão de força muscular. São estes os três critérios principais. Mas vocês reparem bem, o senhor Marcelo já estava mais à frente. Portanto, ele já tinha uma perda de músculo tremenda e, a determinada altura, percebeu que se calhar podia lucrar com o treino de força. E, efetivamente, ele lucrou. Do que me recordo, creio que ele conseguiu ganhar mais, foram 2 quilos, se não me engano, de tecido muscular, o que pode não ser muito expressivo, mas já é alguma coisa. Mas isto eu posso-vos garantir, é que os níveis de força que ele conseguiu alcançar praticamente dobraram aquilo que ele tinha. Vamos ser uma vez mais específicos. Imaginem um agachamento. A pessoa conseguiria fazer, neste caso o senhor Marcelo conseguiria fazer 6 agachamentos. Se no final do treino consegue fazer 12 agachamentos e com resistência, ou seja, agarrar em 5, 6 quilos, já viram a relevância que isto tem do ponto de vista funcional e do ponto de vista da qualidade de vida dele, da sua independência. Isto é tremendo. Portanto, peço desculpa, às vezes fico um pouco entusiasmado quando falamos acerca destes temas, mas a realidade é que o treino de força tem tantas mais-valias
e eu diria que são inversamente proporcionais, por vezes, ao reconhecimento que o treino de força deveria ter na sociedade civil e até mesmo na área clínica. Mas estamos aqui também para promover o treino de força, o exercício e outras estratégias. Gonçalo, queres adicionar algo mais? Eu, enquanto vocês falavam, algo que eu também pensei é a questão do tecido ósseo também. E sabemos que o treino de força também tem um impacto direto, acaba por conversar e comunicar de forma bastante relevante com o estímulo muscular. E da mesma forma que ter uma boa reserva de massa muscular antes do envelhecimento é muito importante, e o mesmo se aplica também à questão óssea. Sabemos que mulheres que conseguiram até ao pico da massa óssea, que é por volta dos 30 anos, talvez um pouco antes, também depende da genética. Depois, mais tarde, na menopausa, conseguem lidar melhor com essas mudanças corporais e ósseas que ocorrem nessa altura da idade. Portanto, lá está. Acho que a prevenção é muito importante, e sabemos que tanto a parte do exercício, principalmente o treino de fortalecimento muscular, como da nutrição, e acho que só um episódio daria para explorar também a questão da nutrição, e acho que vamos fazê-lo. Lá iremos. E direi que sim, que a parte óssea também é fundamental e está relacionada com o músculo. Claro que sim, Gonçalo. Sem dúvida. E mais uma coisa interessante também, que iremos explorar as questões da saúde óssea, temas como osteopénia, como osteoporose severa, as melhores estratégias, de que forma é que o exercício, primeiro de um ponto de vista fisiológico, pode contribuir para melhorar a condição, e também, depois de um ponto de vista prático, o que é que se pode fazer. Eu acho que é muito importante as pessoas também terem esta consciência, e diria que lá mais à frente iremos falar também sobre isso. Não sei se algum de vocês quer acrescentar algo mais a este primeiro momento que tem sido bastante interessante. Poderíamos continuar, mas diria que se algum de vocês tiver algo para concluir, também ficará bem para este primeiro episódio. Eu acho que podemos só concluir aqui com uma frase que eu às vezes uso. Eu nem sei se provavelmente alguém disse esta frase já há uns anos e ficou gravado como esta frase é de X. Eu nem por acaso nem tenho a certeza, mas é uma frase que eu costumo usar quase sem querer, que é nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo melhor. Miguel, está tudo dito, Miguel. É isso, vamos acabar então com essa frase. Queres repetir mais uma vez e ficamos a refletir sobre isso? Pode ser. Então, nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. Miguel, Gonçalo, obrigado por este momento, e um abraço a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Espero que tenha sido útil, e acompanha-nos nesta caminhada em que iremos falar de muito mais temas interessantes e com uma base científica. Não me digas que estás a rir porque caiu um fone. Não me digas. Olha, repara bem como o fone se vai transformar. Queres ver? Isto aqui vai para os bloopers em direto. Atenção. Ora, isto está ele. Estás a ver? Era este. O fone ficou maior. Ele pensou que era comida, pá. Sabes que este quando vê comida, aparece logo. Miguel, como é que é a frase? Diz lá a frase outra vez. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. Pois, foi aquilo que este jovem pensou. Passou o dia todo a dormir. Pensou, olha, vou começar já. Bem, vá lá. Um abraço. Adeus, até à próxima.
Até à Até a próxima. próxima.